Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Assunto do vídeo agora, início do Campeonato Brasileiro. Tem uns pontos importantes aí que eu quero falar com vocês, mas antes da gente começar, eu quero dar um recado para você que gosta de investir em futebol, que você que está conhecendo o trade esportivo e que quer investir, quer palpitar em jogos do Campeonato Brasileiro. Eu quero te indicar o curso para iniciantes da Full Trader. Você que está aprendendo o trade esportivo, tem toda uma ciência por trás do trade esportivo que você pode aprender. O link está aqui embaixo. Esse link também está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Clicando no link lá no primeiro comentário, você cai para a página do curso e você tem toda a facilidade para passar a fazer o curso, porque esse curso está custando apenas R$1. Vai lá no link e você vai entender e vai aprender sobre o trade esportivo. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana. Começa agora no sábado, dia 8 de agosto. E é um campeonato que começa de forma, digamos, esculhambada, né? Não dá para entender como uma entidade que diz que cuida da nossa paixão, que durante um bom tempo, não sei nem se ainda durante um bom tempo foi o slogan da CBF, não dá para a CBF achar normal começar um campeonato brasileiro, que é o principal campeonato do país, é o campeonato mais importante de futebol do Brasil, começar da forma que está começando. Aí você vai dizer, mas é porque tem a pandemia. Ok, a pandemia está aí, a pandemia é algo novo, a pandemia é algo que não acontecia desde o início do século passado, então você precisa de ajustes. Ok, eu concordo com isso, e a gente tinha que, a gente veria ajustes diferentes, coisas diferentes para realizar o campeonato, mas o campeonato não pode começar da forma que a CBF programou para começar. Já falei isso algumas vezes aqui no canal, da pressa, do assodamento para voltar ao futebol, e isso também aconteceu no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a CBF entendeu que os campeonatos estaduais precisavam terminar, e precisam terminar. E aí marcou aleatoriamente para o brasileiro começar dia 8 e 9, no fim de semana de 8 e 9 de agosto. Sendo que os campeonatos estaduais não terminaram todos. E aí você fica com essa situação meio grotesca, né? Porque 3 dos 10 jogos do Brasileirão, você já começa com asterisco na tabela. Você já começa com esses jogos não sendo realizados, que são os jogos entre Palmeiras e Vasco, Botafogo e Bahia, e Corinthians e Atlético Goianiense. Por quê? Porque para a CBF, campeonatos estaduais que estavam no jogo final, no jogo decisivo, a CBF aceitou adiar os jogos do Campeonato Brasileiro para a realização dessas partidas finais. Mas os campeonatos estaduais que ainda precisam de 2 jogos, como por exemplo o Gaúcho, como por exemplo o Mineiro, como por exemplo o Cearense, a CBF entendeu que não devia adiar os jogos envolvidos desses times. Então você fica aqui nessa situação. Por que esse tratamento diferente? Para quem só tem mais uma rodada, você adia o jogo do Brasileiro. Para quem ainda tem 2 jogos finais, você não adia. E aí joga o Campeonato Estadual para quando? Ninguém sabe, ninguém viu. Vai ser lá para o mês de setembro, se eu não me engano. Então é uma coisa que não dá para entender. Você aceitar a principal competição do seu país começar com jogos adiados. Então você já não vai ter 3 jogos aí, repito, Palmeiras e Vasco, Botafogo e Bahia, Corinthians e Atlético Paranaense. Além disso, no fim de semana da estreia do campeonato, no fim de semana que começa o Campeonato Brasileiro, você tem a concorrência da decisão dos estaduais. Então no dia que começa o Campeonato Brasileiro, então por exemplo, o Campeonato Brasileiro começa nesse sábado, com o primeiro jogo sendo Fortaleza e Atlético Paranaense. Esse jogo está marcado para 19 horas. Ele é logo na sequência da decisão do Campeonato Paulista. Então você tem o Campeonato Paulista, que é um campeonato que passa para vários estados do Brasil, não só para São Paulo. Você tem ali um campeonato envolvendo 2 dos maiores clubes do Brasil, Palmeiras e Corinthians. Você vai ter a decisão desse campeonato. E a repercussão toda do campeonato, a repercussão toda no pós-jogo, vai ser para o título paulista, para quem ganhou, para quem perdeu. Então, e no meio disso tudo vai começar o Campeonato Brasileiro. Eu não consigo entender alguém que tem um produto como o Campeonato Brasileiro e não cuidar desse campeonato. Então esse é os 2 primeiros pontos graves aí. O outro ponto, qual o critério utilizado para isso?
Ah, se é o jogo final, não tem jogo no Brasileiro. Então, o paulista e o baiano, que já estão no último jogo, falta um jogo, não pode adiar. Os outros que faltam dois, por que não pode adiar? Qual a lógica disso? Por que foi feito isso? Não era melhor para o produto você jogar o início do Campeonato Brasileiro uma semana para frente? Aí você vai falar, pô, mas é uma semana no meio da pandemia, já perdeu data? Cara, perder data é algo presente aí, perdeu data por causa da pandemia. Então qual a diferença de terminar uma semana mais para frente em janeiro para você valorizar o produto, para você ter o campeonato começando com todo mundo na mesma página? Então de fato eu não consigo entender como pode a CBF cuidar do seu produto dessa forma. O principal campeonato brasileiro começando esculhambado. Começa com asterisco, porque tem jogo a menos. Começa com ele dividindo a atenção da final do estadual, do principal estadual do Brasil, não consigo entender. E também com esse tratamento diferenciado. Para quem só faltava um jogo no estadual, adia jogo. Para quem faltam 2 jogos, não adia jogo, joga no Brasileiro e vai decidir o estadual lá na frente. Quando vai decidir? Ih, ninguém sabe, ninguém viu. Ah, não tem data, vai ver. Quando sobrar uma data... Então, de fato, cara, não consigo entender isso. Não consigo ver como alguém que, em tese, cuida da nossa paixão, trata o Campeonato Brasileiro assim. Dentro do campo, cara, até falei sobre isso lá no portal do Esporte Interativo, fiz um VS Ranking sobre isso. Eu vejo o Flamengo, mesmo com a perda do Jorge Jesus, ainda sendo o principal favorito. Perseguindo o Flamengo, aí você tem alguns times que são bons hoje, outros que a gente projeta que melhorem, mas no geral eu acho que os adversários do Flamengo nesse ano eles estão menos, como eu diria, estão menos desafiadores do que se projetava antes da pandemia, né? Palmeiras perdeu o Dudu, o próprio Grêmio perdeu o Cebolinha, mas ainda vejo o Grêmio nesse momento como o time mais pronto para brigar com o Flamengo, caso o Grêmio valorize o brasileiro como o brasileiro merece. Você tem o Atlético Mineiro com um elenco excelente, um elenco muito bom, mas que são 11, 12 jogadores novos, com um técnico novo. Então o Atlético Mineiro, acho que ele tem uma curva de subida muito boa, pode aparecer também. O Inter tem aparecido bem, mas nos outros eu acho que se enfraqueceram. Palmeiras se enfraqueceu muito com a perda do Dudu, tem que ver se vai ter contratação. O São Paulo na irregularidade, na instabilidade. O Corinthians ali naquele dilema de jogar de um jeito novo, voltar para a forma como jogava. Então você tem aí o Atlético Paranaense que se enfraqueceu muito em termos de peças. Aí você tem de repente aparecendo aí o Ceará vindo embalado pela Copa do Brasil. Você tem um Bahia que tem um elenco bom, mas precisa desabrochar, podemos dizer assim. Mas no geral eu vejo o Flamengo como favorito. Vamos ver como é que vai ser lá no fim quer dizer, não é no fim do ano, é no início do ano que vem, como é que vai ser esse brasileiro. Quero te ouvir, o que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários. E o resto do ritual você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, sininho das notificações, copia o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder comentar. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau!